Amor e Ódio, quinta parte, o discípulo de Allan Kardec, capítulo 2. Certo dia, o antigo marquês se abismava nas suaves leituras do Evangelho, acompanhando-as com ilações sobre o livro dos Espíritos, quando se aproximaram René e Manuel Felício, a fim de compartilharem a meditação. Vejo que a paz do céu visita o vosso ambiente íntimo, senhor Marquês, exclamou o sacerdote, pois que vos encontro em palestra com o senhor. Como assim, meu padre? Meditai sobre o Evangelho. É Jesus que fala em suas páginas enternecedoras, tornando-se presente por intermédio do vosso pensamento. Os três palestraram fraternalmente sobre o magno assunto. Sentiam adejar em torno gratas influências de além-túmulo. Alguém, certamente muito afeiçoado, pertencente ao plano imaterial, os visitava, sem todavia desejar comunicar-se. Respeitando-lhe a vontade também, não o evocaram. Subitamente, Gaston, sorrindo, brejeiramente exclamou: Esta noite, presa de sonho delicioso, vi-me abandonando o presídio em sensacional fuga pelo mar. Gargalhou com vontade e prosseguiu. Não consegui chegar ao término da aventura, mas confesso que me alegraria de voltar à França ao menos em sonho, mesmo a nado. Felício baixou a cabeça pensativo e René atalhou. Quem sabe? Aquele que veste os lírios dos campos e alimenta as aves do ar possuirá também infinitos recursos para dirigir os destinos de seus filhos. Um sonho poderá ser também uma profecia. Recordai-vos de que de Soissons, há algum tempo, vos informava de que vossa pena fora resgatada perante os tribunais divinos? Contudo, venerável padre, Napoleão III tem se negado a se interessar por mim. Sinal de que não será pela mão do nosso imperador e que o Onipotente vos favorecerá. Manuel Felício pôs-se de pé, emocionado, olhos dilatados, brilhantes. Senhor, interveio, nosso padre tem razão. Nada virá da França em vosso benefício. Mas uma fuga, ação e salvo, será possível agora, dentro de 2 dias, se Deus vos assistir, a fim de conseguirdes a devida coragem, agora ou nunca mais. O presidiário fitou-o incrédulo, enquanto o sacerdote sorriu. Felício acocorou-se mais junto do divino Apolo, circunvagou em torno o olhar perscrutador, acariciou o cachimbo e concluiu. Sim, pelo mar. Voltarei à pátria, portanto, a nado, ou talvez em jangadas guianesas? Esqueceis, senhor, de que, evadindo-se, nunca mais podereis tornar à França? É verdade, meu bom Felício, estive a gracejar. Porém, o Brasil é aqui perto. Gaston sentiu o coração pulsar com violência, acariciando a extensão marítima com olhar penetrante. Felício continuou vibrante. Ontem pela manhã fomos surpreendidos com a entrada de um veleiro do Brasil, necessitado de reparos para a volta na sua mastreação, visto para aqui ter sido arrastado por uma tempestade. Essa embarcação não me receberá, Manuel. Não certamente se vos apresentardes ao seu patrão e solicitardes cumplicidade para a evasão. Sim, porém, se implorardes socorro em meio das ondas do oceano, as ocultas de nós outros. Eu vos ajudarei, Senhor. Eu tenho fé. Eu creio no auxílio do céu para esta causa. Entraram a delinear sobre o plano de evasão. Os 3 homens sentiam-se agitados por uma flama de confiança. Conhecedor da região como do movimento do porto, Felício tecia o plano, instruindo o prisioneiro. Tudo combinado, o antigo marquês escrevera à sua mãe,
como a viúva de Soissons, longa missiva expondo as próprias decisões e esperanças, rogando-lhes esperassem novas notícias pelo espaço de 3 anos. Se dentro desse prazo não voltasse à França ou enviasse outras notícias, era que sucumbira durante a invasão. Essa carta confiou a Gaston ao digno sacerdote para que a levasse pessoalmente ao palácio de Soissons, pois de Robin regressaria à pátria dentro de alguns meses, dando por fim da missão na América do Sul. Se Gaston descoberto fosse novamente detido, a missiva seria destruída pelo seu depositário. E finalmente raiou nos horizontes guianeses a aurora da liberdade para um dos seus forçados, que sobre seu solo áspero gemera durante 14 anos de opressão. O barco partiria naquela tarde. Queixando-se de febres, d'Arberville conseguiu esquivar-se ao serviço daquele dia, a fim de repousar, enquanto Manuel Felício, de guarda ao pátio, deixou-o calmamente sair. Todavia, se alguém os observasse, ouviria que o guianês, enquanto fornecia fogo para o cachimbo do sentenciado, fazia as últimas advertências. Tudo pronto, senhor Marquês. Será questão, porém, de vida ou de morte. Não podereis sequer arrefecer a força dos remos. O veleiro partirá dentro de 2 horas, e que Deus os abençoe e guarde. Gaston saiu naturalmente. Ninguém lhe interceptou os passos. Os feitores e vigias acompanhavam os condenados presos aos afazeres distantes. Acresce a circunstância de que ali as fugas eram miragens. O mar, as matas, as feras, os selvagens, os abomináveis atoleiros seriam na Guiana os maiores defensores das leis da França. No entanto, ele em nada mais pensava senão no ensejo que o acaso apresentava. Não mediria consequências esse eterno inconsequente que agora invocava Deus em seu auxílio, valendo-se do sagrado direito que tinha, o de se furtar a uma opressão indébita, e por isso procurava o alongado o olhar pelo azul do firmamento, como na rutilância daquele benfazejo sol que parecia abençoar-lhe os intentos. O presídio não distava muito do porto. Felício delineara o itinerário. Gaston fugira pelo lado oposto ao que estacionava o veleiro. Contornaria, pois, parte do rochedo pelo qual se escaparia, e após esse rodeio, feito a forças de remos, ganhando largo, passaria à sua frente ou seguiria imediatamente ao seu encalço, a fim de conseguir ser salvo, fazendo-se de náufrago. Galgou, portanto, o precipício, ali encontrando roupas e utensílios de pescador, fornecidos pelo filho de Felício. Depois desceu o dorso do monte pelo lado oposto. Já não seria visível do presídio. Jogava, no entanto, com a vida. Um passo em falso e se despedaçaria nos arrecifes que se eriçavam do seio das águas. Acolá encontrou o bote do jovem nativo. Cumpria agora acionar forças para contornar o monte e atingir a linha da trajetória da embarcação ao largo do mar. Sussurravam-lhe na mente as observações do dedicado amigo. Rasgai vossas roupas e arremessai seus trapos por entre os escolhos, fazendo supor um suicídio do alto do monte onde gostáveis de contemplar a paisagem. Tentai o impossível para vos colocardes à frente da nau, na rota justa, que fará, ou então, que a alcanceis de muito perto. Tendes 2 horas para o arrojado intento. Porém, se vos deixardes ficar muito para trás, se ela se fizer ao largo sem possibilidade de vos distinguir no turvelinho das ondas, estareis perdido. Será o naufrágio sem salvação. Ide, senhor Marquês, eu creio no auxílio do céu por vós.
Saltou para dentro do bote e pôs-se a remar. Sim, meu Deus, murmurou comovido. Como Felício, eu creio no vosso auxílio e me confio à vossa proteção. De qualquer forma, não perecerei, porque sou imortal e estarei em liberdade. E remou com energia e fé, com o ardor próprio do seu caráter inquebrantável, para ficar. Atrás, o presídio terminava o cativeiro. O sol fulgurante reluzia sobre as águas, quais chamas liquefeitas, enquanto as ondas irrequietas pareciam saudá-lo a sorrir. Eram damas ataviadas de pedrarias, homenageando Apolo, em timorato e heróico, dominando a imansidão com a simples expressão da verdade. E remou, retazando os músculos, requisitando todo o cabedal de forças físicas, toda a reserva de coragem moral que a culminância do grandioso momento exigia do seu valor. Remou durante longo tempo, ansioso, emocionado. Por onde marcharia o veleiro naquele momento? Alongou o olhar, ansioso pela vastidão fulgurante à sua procura. A profusão de luz interceptou-lhe a visão, mas continuou remando na direção indicada pelo nativo, confiado no Senhor dos mundos, amparado na vontade de vencer. O vento, porém, esfriava, as ondas cresciam encrespadas e rudes. Já não eram damas graciosas, mas despeitados titãs em luta com o rival. Sobressaltou-se, a solidão marinha e a potente grandeza do oceano se impuseram à sua fragilidade. Teria forças para lutar ainda? Era preciso tê-las. Teve-as, lembrando-se de que foram forçado durante 14 anos e que agora não devia sucumbir, e remou vigoroso, cheio de fé. De súbito, aflitivo grito de angústia perdeu-se no turbilhonar dramático das águas. O veleiro avançava sobranceiro à sua frente. O traçado de Felício, não sendo de certo observado a rigor, a nau brasileira se estendera com rapidez imprevista, não ensejando ao infeliz alcançá-la com a facilidade imaginada. O instinto de conservação, sagrado patrimônio de defesa num planeta eivado de situações amargas e perigos diários, falou mais alto nas faculdades poderosas de Gaston do que o terror diante da visão tétrica do naufrágio. Entrou a tentar o impossível para ser percebido na embarcação. Remou com todas as forças da alma, conclamando todos os poderes da fé que adquirira, a que o ajudassem a vencer as fauces da morte que o ameaçavam tragar. O suor escorria-lhe do corpo retazado por esforços supremos, misturando-se aos punhados da água que se lhe batiam, como amedrontando-o em provocações assintosas. Os nervos rangiam, estalavam, levados a uma suprema tentativa de vitória. O sol desaparecia, as vagas subiam sempre, trazendo no dorso violentamente agitado um vento cortante que sufocava. Ele mediu o abismo com o olhar alucinado e compreendeu que ia sucumbir. Então o céu se revelou, concedendo-lhe a bênção excelsa da sua proteção. Mais forte que os ventos e as tempestades, mais vigorosa do que os terrores dos abismos e as impossibilidades humanas, é a força imarcessível do amor. O amor veio em socorro de Gaston. Subitamente, Georges de Franceville apresentou-se a seu amado irmão de outras vidas e murmurou com veemência a sua audição psíquica. E esse murmúrio do invisível, mais vigoroso que o rugido do oceano, penetrou qual chama reanimadora no ser desesperado do antigo Marquês de Saint-Pierre, centuplicando milagrosamente a sua resistência, como a sua fé, chamadas, uma vez ainda, a duras provas. Coragem, meu Gaston, Deus é convosco.
Os olhos do divino Apolo faiscaram deslumbrados, a boca entreaberta na emoção penosa da aflição suprema, o olhar alucinado fixo no veleiro distante, os cabelos açoitados pelos ventos, as vestes encharcadas coladas ao corpo, os braços exaustos, mas firmes na manobra desesperada dos remos, ele parecia gênio apocalíptico dominando a morte em meio do abismo. Suas forças atingiram o incompreensível, o inenarrável. Ele remou como jamais depois dele outro homem remaria. Jorge dirigia-o, luminoso, belo na tonalidade cinza do crepúsculo que avançava. Atraído da sua esfera de harmonias até aquele incomensurável inferno para socorrer o amigo querido em perigo de morte, era ele a legítima expressão do amor, que tudo esquece, tudo sofre, tudo perdoa. Dir-se-ia a D'Arberville que as ondas se transmudavam em legiões de seres alados, que as ordens do nobre espírito de Soissons arrastavam o pobre barco e empurravam-no para que alcançasse a nau brasileira. E com efeito assim fora. Georges atraíra como exército de auxiliares. Eram amigos a quem sua encantadora bondade conquistara em esferas diversas através do tempo, em existências planetárias e nas sociedades do invisível. Todos, por sua vez, seguidos do círculo de suas amizades e relações espirituais. E por isso, a cada impulso que Gaston imprimia no remo, o barco avançava miraculosamente, rompendo o entrave das vagas, vencendo o sopro rijo do vento. Dentro do perigo supremo, a mente do náufrago retrocedeu nas vias do passado, despertando dos arquivos conscienciais recordações em catadupas. Gaston reviu a própria vida desde a primeira infância, sua afeição por Georges, mais que qualquer outra particularidade. Delineou-se com acentos pasmosos, as singulares impressões a respeito desse amigo incomparável, as quais o acompanharam através da existência com fulgores de reminiscências de um pretérito espiritual, se positivaram então, porventura, com mais ampla convicção. Depois a catástrofe, o palácio de Soissons, os festejos de honra, um impulso de fraqueza recordando uma paixão sufocada, o mal-entendido deplorável, Georges morrendo em seus braços aflitos. Ele bramiu no auge da aflição, a sua voz ecoou como a voz de um titã entre as raivas do Atlântico. Meu Deus, que é isso, pois? Então, Georges, meu amigo, meu irmão, que és tu em minha vida? E o sussurro amoroso não se fez esperar, respondendo com uma vibração dulcíssima que a visão do horror marinho não conseguiu anular. Eu sou simplesmente um coração que te ama. Finalmente o barco despedaçou-se. Era tempo da embarcação brasileira. Já fora notado o pobre náufrago. Quem sabe se por mercê dos préstimos dos amigos espirituais de Georges? Naufragado, Gaston agarrou-se aos destroços do barco de Manuel Felício. Atiraram-se-lhe cordas a que se agarrou e içaram. E Georges, lucilante sobre o crepúsculo cinza, sorriu novamente enternecido. Deus salvou-te a vida, meu Gaston. D'Arberville desfaleceu ao pisar as tábuas do navio. Suas mãos eram chagas de onde escorria o sangue. Trataram-no com solicitude. Não o interrogaram. Para quê? O presídio não ficara acolá, bem perto? Descansa, pobre rapaz, exclamou o patrão do veleiro, e foi só. Exausto, deixou-se cair sobre rolos de lona que se estendiam sobre o tombadilho e adormeceu profundamente. Findara o cativeiro. Páginas se voltavam.